Doação para a biblioteca, autografada da dona Glorinha, conhece lá em cima, ela é viva ainda. Ainda? Obrigado. Falou que ele não vinha. Mas aqui estou, aqui eu não contava, fiz me forte. Precisa de folga. Eu entreguei seu livro para a nossa Martim. Mais posso divulgar? Vou devolver, vou devolver. Não, sim, Mas tem que falar de tirar máscara, né? Sem máscara. Tem uma. Ok? Ok? Peraí, eu estou atrapalhado aqui. Atrapalhado, Ricardo? Frequência essa semana. Vou deixar tudo lá. Sim. Não, eu vou começar a sorrir. Já está no ar? Já está no ar. Boa tarde. Então, Leme Vizinho, 16º, o pautado hoje, apesar de você, eu conto. Então, é incógnita, a autoria, até que se apresente ao final. A resenha é feita pelos presentes, aqui dispostos, né? E o Ler o Vizinho traz o gostinho de ouvir por cima do muro de sua casa. Sim, mas sem ferir a ética. O de ser ficcional é intimista e trará. Inicialmente, de autoria incógnita, como eu já falei, a calada demandada voz literária. Uma fala universal aos ouvidos de cada leitor e escritor. O autor terá a chance de reafirmar o agora lido ou de desdizer cada simples leitor. Também cada um estará, ao tecer comentário, em seu direito inalienável de crítico. A proximidade já consentida na publicação em livro, com o segredo, entre aspas, revelado. Perceberá o autor, em suas orelhas vermelhas, do ego, as nuances dirigidas a seu alter ego, ao transcender o muro. A você valerá conferir de quem é aquele dizer que se avizinha presencialmente, ou em live ao olhar por cima de cada muro, ou ainda através de cada janela. Tudo isso aqui no salão principal da Pinacoteca Benedito Calixto, às 16 horas de hoje, domingo, 5 de junho de 2022. Nós temos presencialmente à minha esquerda a Valéria Florenzano, mais aproximadamente também à direita a Cíntia Panca, o Williams Wilson ao lado da Cíntia e o Flávio Vegas Amoreira. Então, boa tarde a cada um dos presentes e digitalmente também. Bom, eu vou fazer uma leitura para se ter uma ideia do estilo do autor, que é o primeiro ponto. Então, é o mais intrincado, a meu ver. Eu parei bastante tempo nele, porque traz vários tempos, né? Mas a resenha eu faço depois.
Então Dante, naquela noite, sem nuvem, descia o amigo Silente pelo baixo Augusta, um voo rasante do inesperado pássaro noturno, e tínhamos pressa para a última composição de metrô naquela madrugada, porque a noite avançara sem tédio, perpassando nossos halos de cerveja. Eu notara um pedestre tão inesperado quanto o pássaro. Ele tinha mesmo nariz aquilino e expressão grave de Dante Alighieri, em direção ao paraíso. Era cedo na vida para planos e nenhuma culpa pelo passo tranquilo. Toda estação de trem, um microcosmo, nem cidade, nem caminho, nem destino, nem sítio próprio, um ovo para que se cruzem os variados tipos. Aquele senhor não era estranho a Milton. Tomou liberdade de sentar na mesa. Sim, terminava meu tratamento, pavilhão número 6, ala B. Você sempre carregando um livro no alpendre, entre outros pacientes. O distinguia pela timidez e o livro sempre presente. Vai para onde? Uma cidade depois da capital junto ao mar, chamada Bagagem. E você? Siga para a montanha, Vale do Peixe recuperado, mas em busca do mesmo rumo de sempre. Me recordo a procura do rumo, pois é porque a gente se atrasa no caminho distraído do que é maior que ele, o tal rumo, e vem o doutor imponderável e desarruma todas as cartas, mas o rumo fica intacto, porque rumo não tem detalhe, amigo. Rumo. Despediram-se. Foi esperar outra composição, olhando o jardim lateral da estação impessoal, com flores banais que sustentavam a paisagem. Então convidaria para uma resenha aguçada pela técnica que costuma ter na voz, no dizer da Valéria, para depois a gente passar. Aceita? Valéria. Alô? Sim, claro, obrigada pelos elogios. Boa tarde a todos, a vocês, ouvintes, e aos colegas Cíntia, Flávio, Ricardo e Willis, que compartilham comigo a análise de um livro. Hoje iremos comentar sobre o livro, apesar de você, o conto, de um autor que ainda será revelado. Bom, eu gostaria de começar pela maneira pela qual os contos são escritos. Quase não vemos letras maiúsculas, há pouca pontuação e algumas palavras são omitidas. Isso é positivo, na medida em que somos conduzidos a ter uma leitura mais atenta. Vou dar um exemplo. No conto Uns Músculos temos ascensão social, fruto do trabalho de imigrantes bem acolhidos, no rigor salesiano jesuítico de um colégio interno, onde diversão era a noite conversa furtiva, entre raios do luar entrecortados pelo dormitório dos primeiros amores, tão somente desejos furtivos. Agora eu vou ler incluindo alguma pontuação e algumas palavras que deixam o texto mais claro. Ascensão social, fruto do trabalho de imigrantes bem acolhidos no rigor salesiano jesuítico de um colégio interno, onde diversão era, à noite, conversa furtiva entre raios do luar entrecortados pelo dormitório dos primeiros amores, que eram tão somente desejos furtivos. Além disso, em alguns contos há menção a outros autores, o que enriquece a leitura. No conto Dante, o próprio título já revela a menção ao autor Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Nesse conto, o narrador conta que encontrou um pedestre com o mesmo nariz aquilino e expressão grave de Dante Alighieri em direção ao paraíso. Aqui podemos ter duas leituras.
pois existe tanto a Estação Paraíso no metrô de São Paulo, quanto o paraíso que existe na obra de Dante, pois a obra é dividida em Inferno, Purgatório e Paraíso, uma obra que vale a pena ser lida. Outro conto que faz menção a outro escritor que eu selecionei é o conto Clarice, em que o título também revela uma autora, que é Clarice Lispector. Nesse conto é mencionada também a personagem Macabea do livro A Hora da Estrela. Vou agora mencionar alguns contos que nos mostram diferentes épocas vividas no Brasil. O conto Foi no Vale mostra a época de 1984, quando houve o comício pelas diretas já. Achei interessante que o narrador, nesse conto, nos apresenta o casal Cristiane e Bernardo, comparando a trajetória deles à do Brasil. Ele diz que Cristiane e Bernardo foram o casal mais lindo que não ficou junto que o narrador conheceu. Esse casal não deu certo, assim como o Brasil, onde nada dá certo por muito tempo. O conto Começou na Oficina menciona os anos 70, onde o narrador e outros eram ex-guerrilheiros e ex-militantes de esquerda. O conto Copacabana menciona Copacabana na época do final da ditadura e em 2020. E, por fim, o conto Inominável, bastante atual, que nos dá um panorama desde o ano de 2022, dando aspectos políticos e aspectos econômicos, como as privatizações, a China e a vacina, finalizando o conto de uma maneira não muito animadora. 2022 é o fim da picada, fim dessa história dramática que nos assola. Bom, eu termino a minha análise aqui e eu passo a palavra. Obrigada. Bom, genericamente, eu diria que há uma liberdade cúmplice nessa leitura de contos sem diálogo formal, mas que dialoga informalmente com o seu leitor. Contém fluxos intrincados de pensamento em Dante, pois tais épocas, ao mesmo tempo, tirando de cara o leitor de sua zona de conforto. Vencido esse desafio, passa por fluxo de atitudes, em Foi do Vale, por gozoso que é em sua jovialidade, indo à maturidade laboral em Começou na Oficina, chegando ao cenário indoor em Clarice, onde traz o refestelar, dando uma dimensão de lazer ativo à preguiça, por ser diferente de refastelar. Resvala no agreste de rodovia que traz o convívio sul-americano e mochileiro. Traz o telúrico da Mata Atlântica em Ela Tocava Mozart. Com sutil regozijo de vingança contemporânea, das águas litorâneas contra o fascismo criminoso de Mengele. O frio concreto que com fogo levou a Bela Clara em ecos da tarde. O universal bar redondo evoca o Caverna, próximo ao Amarelinho, esses dois da Curitiba de anos 60, quiçá dos mesmos interesses comerciais do lado de lá do balcão, apesar do colorido estar travestido de moralismos, pelo pragmático pensamento, elevado à máxima potência, o outro sentir no bar romântico, neste, onde há trocas longe de moedas do lado de cá do balcão. O mistério existe, pulando-se tal muro existencial? Meu neto é musicista e andou de skate na Roosevelt, o que desafia o equilíbrio de tomador de Stanhegger, mas é desafiado pelo conteúdo daquele equilibrista, único a saber sobre isso, presentificando todos os tempos, tal e qual o autor fez com verdadeiros cofres a serem abertos pelo leitor. Em Inominável, a menção àquilo que emana de Paris, a penúltima morada de meu neto. Já os músculos me oferecem o limite físico de um Zverev, alemão que quebrou o tornozelo em jogo de Roland Garros, contra o ibérico Nadal, originário daquela parte da Europa, que nutre a cultura caiçara que nos habita,
Agora, passando a Cíntia, ao meu lado direito, que tem uma visão filosófica que nutre a todos, ou a cada um de nós, eu passo a palavra. Se aceita, Cíntia? Olá, muito boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês que estão aí na casa de vocês, assistindo virtualmente, aos aqui presentes, nesta sala nobre da Pinacoteca Benedito Calixto de Santos. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui no 16º Leiro Vizinho, esse seu projeto, né, contemplado e que vem crescendo cada vez mais. Então, parabéns. Valéria, parceira aí desde o primeiro, né? Williams também já alguns, e a presença hoje aqui do Flávio. Bom, a minha resenha é em cima do conto Ecos da Tarde, que se encontra na página 69. E assim como bem citou a Valéria, me chamou realmente a atenção, né, o fato do autor vizinho aqui, resenhado, apresentar pouca pontuação, o que dá um ritmo diferenciado na leitura, do meu ponto de vista, porque é como se nós perdêssemos o fôlego em algumas partes do conto, e isso é muito interessante, porque nós ficamos à procura de uma vírgula ou de um ponto para uma pausa, e muitas vezes isso não acontece, então a gente vai euforicamente lendo e isso vai dando um compasso, um ritmo bem interessante a leitura. Então eu vou ler para vocês aqui Ecos da Tarde. Ele observava o velho com carinho de passado muito passado, onde guardava o melhor dos sonhos. Clara e ele, namorando a resistência ao regime, namoravam todos os ideais de esquerda, estudaram inglês juntos, inclusive fizeram ela o clássico e ele o científico no Dante Alighieri. Juntos, inclusive, se amaram com carinho de quem abraçava o mundo. Iam a Congonhas tomar sorvete e ver o mundo. Ir e voltar, Cuba Libre, festivais da Record, amavam Chico, os Rolling Stones. Gostavam das coisas juntos, eram juntos, foram juntos, em quase tudo, entre 68 até 74. Pensaram casar, mas era tudo tão maior que casamento, tudo maior e compromisso, presos em Ibiúna, soltos nas praias do Itanhaém, naquele Fusca, que subia e descia a serra, rangendo, quando de amor agarros de quem sentia-se sozinho no planeta namoravam na hora do almoço, do Largo da Memória, trocando juras nos degraus, olhando a Praça das Bandeiras entre viaturas volantes no Brasil policiado para dois amantes carregados da utopia do seu tempo. Um dia juraram a união no Itamaraty, esticaram no ponto chique, viram a luz do sol surgir entrecortados a lua augusta, andando a pé em silêncio. Ele, arquiteto, ela advogada, estagiava num banco, tinha olhos de lua, olhos de infinito, parecia saída de Álvares de Azevedo, morena, parecia saída de José de Alencar, altiva, audaz, com ele abraçou aquele mundo extinto, morreu no Joelma, ele jurou ser fiel à memória e foi mesmo casando filhos. Nunca deixou de visitar o velho Ernesto, todo Natal, lembrar-se sem pranto de Clara, que agora já era tão antiga quanto a ilusão de um amor que quase não se cumpriu. Esse é o conto, Ecos da Tarde, que muito me chamou a atenção por destacar palavras que fazem parte também da minha existência, do meu dia a dia, do meu cotidiano, enfim, da minha evolução, né? Essa característica de não possuir, né, letras maiúsculas, pontos, vírgulas, também dá essa oportunidade de nós destacarmos determinadas palavras, né, que saltam assim aos nossos olhos. Então, muito interessante isso, gostei bastante. Então, vou partir aqui para a minha resenha. Ecos da Tarde ecoam lembranças de uma época de ditadura, capaz de tolher direitos, mas não forte o bastante para impedir o amor. A liberdade amorosa de expressão ultrapassa as limitações da existência humana, do homem, focado em ações destrutivas em nome de um coletivo.
sequer questionado se está de acordo. O amor é a escolha certa a qualquer tempo, o amor liberto, transeunte de paisagens naturais, aventurescas e imortais, em chamas de paixão pela vida. A tarde traz ecos de encontro entre o céu e a terra a cada pôr do sol, na serra, na praia, no fusca, entre ruas estreitas e largas passarelas. O amor segue passagem, serve passagem, promove encontros inesperados, toca terras desconhecidas e ultrapassa barreiras e limites. O fogo queima no amor. Ecos da tarde, na Rua Augusta, no Fusca, no Joelma, incêndios internos. Fênix voadoras, exploradoras de manhãs, tardes e noites em viagens. Clara, de olhos de lua, poética elegante e profunda do autor, onde a escuridão é iluminada pelo feminino em harmônica presença na lei do amor, justiça divina do Criador. Ernesto, homem honesto, merecedor do amor da Clara, justiça em tempos de represália. Nesse meu sentir, o conto, o amor supera grandes diferenças. Um conto meu, presente no livro Contos de Encantos. O amor é desfeito por um incêndio no plano material. Ao amor imortal na lembrança do pôr do sol, juntos assistido na tela de sessão. Ecos da tarde, fase de transmissão de comédias românticas na adolescência. Aqui é uma citação dos meus tempos de adolescência, onde eu assistia Sessão da Tarde, aquelas comédias românticas, e pronto, me trouxe essa memória, essa lembrança. Palmas ao espetáculo promovido pelo Ecos da Tarde, pelo autor do conto em proveniência de sua existência em contar, apesar de você. A temática do amor sem amarras, longe do pau de arara e veraneios vascaínas, ou melhor dizendo, devaneios prisionais de relacionamentos. Clara e Ernesto, exemplo de criacionamento, onde o encontro de dois cria infinitamente, muito além do Itamaraty, tratando de relações internacionais. Em um ponto de vista social, relações carregam dualidades, trocas, comparações. Em um ponto de vista metafísico, a criação é abundante, infinita, o amor não é cego. Mágica presente em Ecos da Tarde, resgate do método de pensamento e ensino antigo, peripatético, aquilo que se aprende e se ensina passeando, ao contrário do ensino que tranca mestres e alunos em salas fechadas. Bom, esse é um olhar poético, a resenha é o meu olhar poético, filosófico, e aí eu faço uma citação ainda, que na época que eu estava lendo o autor vizinho, eu estava lendo também Hilda Hilst, e aí eu faço uma citação aqui. Fui pássaro e onça, criança e mulher, numa tarde de sombras, fui teu passo. Odes mínimas de Hilda Hilst. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Como resenha tem um pouco do pessoal da gente, eu fui nadando até um flutuante ali da Ilha das Palmas e tinha uns lambaris ali. E eu lembrei de um amigo, colega de turma, de 42 anos atrás, que pousou à beira da piscina numa postura bem elástica, estética, né? E me chamou a atenção e eu também fiz o mesmo. E depois eu fiz um haikai para ele, postei no grupo e falei sobre o refastelar, que na época a gente tinha pouco vocabulário e pus refastelar. Depois eu falei, puxa vida, né? O filho dele é fuzileiro naval americano, ele mora em Chicago. Eu falei, eu estou frito, né? Então esse livro me salvou uma amizade e quiçá a minha vida, né? Porque eu corrigi dizendo, olha, releva, refestelar, que não é uma coisa moral, é uma abordagem assim, a pessoa está alongada, né? Então esse livro já me salvou uma amizade de 42 anos, o quiçá a vida, né? O William é proseador, então seria saboroso a gente ver a visão dele, né, William? Você aceita isso? Boa tarde a todos.
aos colegas aqui presentes, né? O pessoal que está na internet acompanhando o Ler o Vizinho dessa tarde, a presença do Flávio também. Estou mais uma vez muito grato de estar presente aqui nesse evento literário que tem cada vez se fazendo presente na Baixada, conquistando leitores, pessoas que acompanham nosso trabalho, certo? E foi muito grato, antes de tudo, foi muito grato a essa leitura aqui. Mais uma das grandes leituras que a gente faz todo mês aqui no Ler o Vizinho. E eu também ressalto, como os outros colegas ressaltaram também, a falta de pontuação. Mas uma falta de pontuação dá a impressão que o autor, quando estava fazendo esse trabalho, lembrou muito José Saramago também, né? Que era quase como bilhetes da memória, coisas que vinham na sua memória e tinha que ser anotado. E eu às vezes também, quando eu escrevo, também escrevo dessa forma, mas depois eu recomponho, não tenho essa coragem, não tenho essa habilidade para estar fazendo esse tipo de trabalho, como foi feito aqui pelo autor homenageado dessa tarde aqui. E foi o que o pessoal falou, é como se o autor, que eu conheço ele como um poeta, ele escreveu crônicas, contos, é um escritor fascinante, né, aqui da Baixada, e ele apresentou um trabalho para a gente altamente diferenciado, e que ao mesmo tempo misturava poesia, misturava memória, misturava lembranças. E foi um trabalho, como o colega que falou, e tinha em certos momentos a gente parecia que estava narrando um jogo de futebol, porque não tinha pontuação, você não podia parar, se você parasse você perdia o fio da meada. E o mais legal, os contos são contos pequenos, e por isso que eu acho que eles são contos, são quase como haikais, bilhetes, né? São coisas pequenas, coisas curtas, como aqueles flashes da memória que, eu lembrei disso e precisava anotar de qualquer forma e saiu. E saiu um grande trabalho, E entre os contos que eu li, o que eu destaco também foi no Vale, que eu vou dar a lida para vocês, que foi que eu acho que resume bem. E é legal que os contos começam tudo com um parágrafo com letra minúscula, né? Fugindo a regra da língua portuguesa, mas é a forma que o autor encontrou de fazer uma grande obra. Todo amor de Cristiane era realismo naquele tempo, um desejo concreto e objetivo imediato. Janeiro de 1984, naquele fim de comício pelo Diretajás, ecoando nas ruas que cortavam os fundos da Sé. Atravessou o vale, foi com amigos para as bandas da praça Dom José Gaspar, naquele rebuliço que soava orgasmo coletivo. Eram uns 15 que vinham meio juntos até aquele boteco ao lado da Mário de Andrade, uma tarde fudida de linda chapéu de banda. Cristiane sempre me lembrou Charlotte Rampling, tanto que foi confundida como repórter estrangeira cobrindo o despertar do povo brasileiro. Fumando Hollywood sem filtro, era linda, feito um raio de sol, esquadrinhando a cidade mais linda por ser feia do mundo. Cristiane era um deslumbre. Ninguém mais fala deslumbre, pois era Cristiane, mineira, estudando medicina na USP. Conheceu meu amigo Bernardo, morenaço com pinta de beatnik, cabelos em coque, quando nem era o que já tinha passado a ser moda. Amaram-se o tempo da euforia, da emenda Dante de Oliveira. Eu sei que dormiram naquele kitnet no Copan que vagara do lado do meu. Foram os 3 meses mais felizes de nossa patota, porque esse termo ainda existia com bom conceito. 2 estagiários da Folha, um cartunista do Chiclete com Banana, um guitarrista do Lira Paulistana, uma atriz do Antunes e as diretas. Quando choramos, bebemos depois do telão na Roosevelt. Vez ou outra, encontro um membro daquela confraria solta no boteco do lado da Mário de Andrade, fuçando no Facebook. Cristiano e Bernardo foram o casal mais lindo que não ficou junto que conheci, mas ainda ouço Belchior e lembro que houve uma vez, aquele verão, para provar que no Brasil nada dá certo por muito tempo. Então, além da memória, tem a poesia, tem o despertar de um novo país, né? É algo que a gente espera que aconteça esse ano de 2022. E, além da poesia, o resgate histórico,
poxa, é uma grande conta, uma grande obra, e com esse autor eu aprendo toda vez que eu tenho a oportunidade de ter contato com ele, de ler o seu trabalho, a gente aprende bastante assim, e mais um grande livro. Você. Legal, então a gente tem aqui William Wilson, que é jornalista formado, né? E daqui a pouco também vai brindar com o seu dizer o Flávio Viegas Moreira. E eu lembro do Atanes, né, Alessandro Atanes, que fez no lançamento do livro, esse que nós estamos resenhando lá atrás, uma leitura magnífica, chegou ao êxtase, porque deu um fluxo no dizer excelente, e ao final eu incontido, eu falei, bravo! Então, interessante, né? Que também é jornalista, né? E eu friso isso porque nós não tivemos a repercussão desse evento nos jornais diários locais, né? Então me pergunto, será que seria bom a gente ter um assessor de imprensa do coletivo? Mas a gente obtém isso quando um edital é vencido, e aí sim tem um ganho, né, merecido para a assessoria de imprensa. Então o coletivo às vezes fica relegado mesmo à ausência de uma assessoria, né? Então eu homenageei os presentes aqui, né, como escritores, e friso a ausência do evento pautado, porque a literatura é o que move, né? Então a arte, a meu ver, né? Estou sendo um pouco parcial, né? Então, Flávio, você que tem toda essa bagagem, você gostaria de brindar a gente com o seu dizer? Obrigado. Bom, antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de cumprimentar veemente e sinceramente esse projeto, que não é só um projeto, é uma comunhão de esforços em torno da raiz de todas as artes, a poética. A poética que pode ser desdobrada em outros gêneros, não é? O drama, a tragédia, a lírica, a comédia, mas na raiz de todas as artes está a palavra, está a imaginação expressa para mobilizar, encantar e questionar e inquietar. Segunda questão importante, no momento em que a gente se emociona realmente. Por quê? Não existe mais arte regional. Com o advento da internet, pelo menos um lado bom, né? Desse universo tão questionável, o digital. Hoje, através da lucidez da Fundação Benedito Calixto, da Pinacoteca, em abraçar esse projeto, ideado pelo querido Ricardo, e com a participação de pessoas que pensam, refletem e criam, este encontro é vinculado numa casa em Maputo, numa vila em Angola, ou por algum leitor brasileiro ou português no continente, em Portugal. Não sei se apagou, mas espero que ainda esteja sendo veiculado. Está tudo ok aí? Então eu quero chamar a atenção da grandeza do projeto, né? Que precisa ser mais divulgado e trazer autores como o William Wilson, que está lançando o Maitá. Se não foi, é uma sugestão. Eu acho que até fiz uma revelação indiscreta sobre a possibilidade dele ser convidado, já antecipando essa sugestão. Mas enfim, o William Wilson, que eu conheço há muito tempo, em torno disso que nos une, que é a arte, a literatura. Eu tenho comigo, cada vez mais, que as melhores amizades, os afetos, até os romances, são aqueles feitos ou nos ambientes de trabalho ou
através das afinidades eletivas. E apesar das diferenças eventuais que nós tenhamos, eu já tenho afetos, amigos, amigas na literatura e através da literatura há anos e décadas. O Ricardo já conheço, creio que há mais de década. O Williams, se não é uma década, já está chegando perto. Conheço a Cíntia, a Valéria, sei do empenho delas, da criatividade e da ação em torno, especialmente da literatura. Eu confesso que eu queria ser surpreendido pelo projeto. Quando eu comecei a ouvir falar em visitando o vizinho, conhecendo o vizinho, eu imaginei um sarau convencional e fiquei agora fascinado com esta proposta de, como diz o Ricardo, naturalização da obra, ou seja, não ouvir a obra no estado egóico do autor, mas procurar a interpretação que é o aumento, o desdobramento e a razão de ser da obra. Tem um pensamento de um grande semiólogo francês, querido Roland Barthes, que fala sobre tudo, né? Um mestre da modernidade, e ele diz que quando uma obra musical, pianística no caso, é composta, ela é uma coisa, quando ela é interpretada, ela é outra. E foi exatamente o que eu senti. Quando você escreve um conto, quando você compõe um poema, você tem uma intencionalidade, mas você não pode controlar as infinitas possibilidades de interpretação de um texto. Se existe algo menos fascista e menos tirânico do que a literatura, eu desconheço. A interpretação de um livro pela Valéria não é igual da Cíntia não é igual ao Ricardo, do Ricardo não é igual do Williams. O Guernica de Picasso não é igual para nenhum de nós cinco, nenhum de nós todos. A nossa interpretação de um filme como O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, como La Dolce Vita, de Fellini, como o delicioso Amarcord, do próprio Fellini, nunca é igual para um assistente diferente. Esse é o poder de generosidade e de subversão da arte. O escritor é refém, no bom sentido, da interpretação dos seus leitores. Aqui nessa exposição belíssima, nós temos a reprodução de obras de Oscar Niemeyer. A interpretação que você faz do Chopin ou de Brasília é só sua, é altamente subjetiva. E isso faz a ponte entre o arquiteto e o poeta, o contista e o artista plástico. Falando em Oscar Niemeyer, quando na primeira aula de arquitetura, estou falando de Oscar Niemeyer, nas aulas inaugurais de arquitetura, ele pontificava: olha, eu estou aqui para dizer que o menos importante em arquitetura é vocês saberem desenhar, é o projeto, é a maquete. O menos importante é este ofício, digamos, eficiente. Antes de tudo, vocês precisam ler a melhor literatura, conhecer a melhor poesia, assistir os melhores filmes, ouvirem as melhores músicas, conhecerem o melhor da fotografia e observarem o melhor das artes plásticas.
e nós estamos padecendo de um processo de idiotização, de anti-intelectualismo, de ataque à cultura, justamente por isso, por essa pobreza espiritual, anímica, que vem de alma, que nos leva ao império da imbecilidade. Quando nós poderíamos estar resgatando milhares de jovens das periferias e quebradas que estão fazendo o melhor da literatura, da música, das artes plásticas e lutam para dar visibilidade ao seu projeto. O Brasil não tem políticas públicas para a cultura. O Brasil não sabe que nas periferias, nas quebradas, jovens que passam dificuldades materiais extremas, ralam para comprar tinta, gravarem o seu primeiro CD ou música para a internet e editarem o seu primeiro livro. Nas chamadas periferias, as praças estão lotadas por jovens como nós, em comunhão pela literatura, para fazerem batalha de rimas nos slams. Então nem tudo está perdido. O que falta é o que é. São políticas públicas para a cultura e respeito das mídias tradicionais por esse esforço pela cultura. Quantas vezes você que é diretora de colégio, professor, vocês convidaram escritores para conversar com os alunos? Quantas vezes o colégio proporcionou contação de história? Quando me perguntam qual é a melhor forma de estimular a leitura, a primeira, duas: contação de história e teatro infanto-juvenil. No Rio de Janeiro, uma senhora, há muitos anos atrás, revolucionou as atividades culturais com o teatro tablado. Prufit, o Fantasminha, levando a literatura através da interpretação e criando o germe, o vírus benévolo do interesse pela literatura através do teatro. Agora, antes de falar sobre a interpretação, não sei se eu tenho tempo ainda, tenho? Duas questões. A questão colocada pelo querido Ricardo. Assessoria de imprensa para divulgar atividades culturais é importante? Lógico que é. Aqui estamos com o jornalista Williams. Mas o problema é que não existem mais veículos de cultura. Os cadernos culturais, posso citar dois, do Estado e da Folha, desapareceram. Nós estamos sendo massacrados, quando falo nós que curtimos Villa-Lobos, nós que curtimos Egberto Gismonti, nós que lemos como o Williams lê, Jorge Amado, João Antônio, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, estamos sendo massacrados pelo TikTok, pelo espaço dado à Anitta, ou por uma canção estranha chamando o Pedrinho para jogar. O processo de idiotização é um processo cruel e excludente. Por quê? Porque dá espaço para quem não precisa espaço, porque existe um batalhão de pessoas desatentas ao que interessa, que vai curtir o que não interessa e o que não engrandece, enquanto aquilo que é subversivo, que é motivador, que é revolucionário, como a obra de Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, como os contos da Conceição Evaristo, como o pensamento da filósofa santista, mas internacional, de Jamila Ribeiro, como a música de Adriana Calcanhoto, que é altamente literária, ou a dança do Grupo Corpo. Há quanto tempo você não vê espaço para atividades culturais no seu entorno? Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo, da minha querida São Paulo,
promove uma virada cultural com o caldo de violência, bancando plataformas e como se diz, espaços pré-fabricados para música questionável, sem participação popular efetiva e sem aurir dos bairros do entorno de São Paulo aquilo que se produz, trazendo o mais do mesmo. Enfim, o quadro é ambíguo. Eu sou otimista, em parte. Por quê? Porque este veículo, primeiro, ele eterniza o nosso encontro. Ele pode ser replicado ad eterno, mas é sempre importante a divulgação pelas mídias chamadas tradicionais. Fica o registro. E a questão da interpretação, eu fico, como professor de oficina literária, fascinado pelo poder que vocês têm de, além de interpretar um texto, criarem um outro texto e criarem obras suas nas entrelinhas das vossas interpretações. A melhor forma de interpretar um autor é escrever em cima, é reinventá-lo, é conversar com esse autor. Eu vou falar de um escritor que me marcou na juventude. Quando eu falo juventude, 12, 13, 14 anos, porque a minha época nós amadurecíamos mais cedo. Não tinha internet, não havia PDF, muito menos Google. E para você comprar um livro de Clarice Lispector, para você conhecer a filosofia de Nietzsche ou de Spinoza, se você morasse numa cidade do interior, você tinha que se deslocar à capital. Se você morasse na capital, você precisava ter dinheiro para ir a uma boa livraria, que não eram muitas, no centro, para comprar um exemplar. Hoje, um jovenzinho, uma jovenzinha, tem acesso a toda a obra da Clarice Lispector, a toda a obra do Nietzsche, a todas as sinfonias de Beethoven e as telas de Henri Matisse na palma da mão. Então, o que justifica esse grau de idiotização? Este grau de indiferença? É uma pergunta que eu faço, dividida com vocês. Bom, eu ia falar de um autor que me tocou, Williams, Valéria, Cíntia, Ricardo, especialmente Williams, com quem eu já participei de oficinas em torno dessa paixão comum pelo conto. Eu amo poesia, eu amo romance, mas o gênero mais adaptado ao nosso momento transmoderno, em transe, é o conto. E um conto que não chega a ser uma novela do Franz Kafka me levou pelos caminhos eternos da literatura. Eu digo que foi esse conto, como poderia ser outro qualquer, mas esse me tocou profundamente. Na verdade, não é um conto. Eu estou equivocado. É uma novela. E vocês sabem que a novela é aquilo que fica entre o conto e o romance. Não é nem tão curto, condensado, compacto como o conto, e nem tão segmentado, difuso, arquitetônico, sinfônico, polifônico como o romance. A novela. E a novela é a metamorfose. Então, se você pegar uma sala de aula e pedir para os alunos, vamos interpretar, vamos escrever, Cíntia, uma redação, vamos escrever um texto a partir de um argumento. Um homem acorda de manhã e se vê transformado num inseto. Eu já me confundi um pouco, que o inseto seria uma barata, mas parece que não é barata. Eu preciso voltar à metamorfose. Mas é revolucionário. Qual é o aluno que não vai se interessar por esse argumento, Valéria? A metamorfose.
qualquer jovem inquieto vai até escrever um rock ou um rap sobre, já existem no Brasil várias canções em torno da metamorfose. E, enfim, então esse é o encanto da literatura que nos reúne aqui. Eu já falei muito, agora eu quero saber qual é a minha, como diz o João Cabral Melo Neto, qual é o meu pedaço de terra neste latifúndio, não é, Ricardo? E também democratizar a fala para não monopolizar. Eu falei desse meu amigo de 42 anos atrás, que ultrapassa a nossa amizade em tempo, mas não em qualidade, e sobre o filho dele, que é fuzileiro. Mas eu lembro que o pai dele era um urologista em Campinas, e ele me convidou à sua casa. Então era no alto de uma colina, realmente, que lá o terreno não é igual aqui, tão plano. E chegando lá, me foi servido um almoço. Então esse almoço tinha um mordomo e tinha um prato. E esse prato, me perguntavam se eu queria repetir, eu repetia. Só que eu não sabia que tinha outros pratos, eu repetia aquele prato e ficava. E o mordomo, todos impacientemente, aguardando ali. Eu digo isso porque eu vou voltar ao Dante, que é o prato inicial do conto, que a gente agora fica sabendo, com a permissão de todos, que é o Flávio. Então a obra traz Dante Alighieri, como a Valéria falou, no livro de contos aqui em seu primeiro texto. O autor evoca o autor de A Divina Comédia ao citar o paraíso. Isso também está em paradisíaca metáfora, implícito nos passos dados pelo contista, pois assim é pautada em tais pequenas pisadas em ruas da megalópole de São Paulo, a sua universal receptividade urbana aos povos que nela habitam. Essa nossa vizinha cidade é a capital de nosso estado. Ela que considero nutridora e nutrida pela cultura caiçara. Isto está perceptível em sua praça Benedito Calixto, nomeando esse pintor de tantas paisagens litorâneas, ali também estando o espaço que leva o nome de Plínio Marcos, autor de Dois Perdidos numa Noite Suja, este que pinta com universal escrita em sua obra Serra por debaixo de seus braços, levada em caminhadas em que a vendia na forma impressa, além de encenada em tablado de teatro. Essa territorialidade é transcendida, portanto, pela literatura que transborda a rua aqui percebida, a praça, empoderadora da paisagem, pictóricos quadros de Calixto, receptiva na literatura de Plínio, em tal anfiteatro a céu aberto, na praça, ali em dizeres daquele que se propõe a dar voz falada ou cantada à capela, ou em outros tablados includentes, tanto ao dia quanto à noite. Ou seja, tem uma barraquinha ali, em resumo, se você se inscreve, tem uma agenda e você ocupa aquele espaço, agendando. A de São Paulo é muito organizada, tem essas coisas muito saborosas, né? A gente tem mais 5 minutos. Eu queria saber da Valéria, que começou, se ela gostaria de fazer uso da palavra para falar alguma coisa. Valéria, você tem o microfone. Eu só quero fazer consideração final de 1 minuto. Pode ser, né? Bom, obrigada aí pelo meu uso da palavra agora, mais uma vez. Eu queria agradecer, né, pelo convite, para estar aqui. É uma honra estar ao lado de pessoas tão inteiradas da literatura, né? Eu queria finalizar falando que eu também consegui, com a leitura de um conto também, perceber um pouco de religiosidade assim, que surgiu em mim com a leitura de Uns Músculos, né? Me tocou de uma maneira um pouco mais intensa, porque ele dá aspectos religiosos de uma época, né? Informações sobre colégios internos,
conversas furtivas à noite, primeiros amores nas sombras, meninos saudosos dos pais, prazeres epidérmicos que ocorriam, sessões de cinema, etc. E isso me tocou porque me interessa o aspecto que a religiosidade tem na vida das pessoas, né? Então eu finalizo com essa observação, e que é sempre muito bom a gente ter contato com o nosso interior, né? Para conseguir sugar das obras o que elas têm de bom, né? E essa obra tem muito de bom. Muito obrigada. Então, a Valéria se formou em Campinas, né? Então, deve ter lembrado dessas colinas lá, né, que são comuns, né? Em Campinas, formou na Unicamp. Então, Cíntia, você quer já se despedir, fazer o uso da palavra? Obrigado. Sim, parabenizar, né, o autor da obra, o Flávio, aqui presente. Realmente eu me surpreendi com a leitura dos contos e o título, né, Apesar de Você, Eu Conto, remete, né, a uma lembrança musical também. E como o Flávio bem colocou, quando o autor é bom, quando a obra é boa, a gente tem essa vontade de conversar realmente com a obra, com a história, com o autor. Então a gente acaba abrindo, né? A literatura tem essa magia de abrir portais e a gente vai criando em cima daquilo, como eu também pontuei, algumas palavras, como elas se destacam, elas brilham, fazendo sentido para a gente. Então, quando o autor é bom, quando ele traz na essência, traz a memória, sem barreiras, sem medo, tudo é possível. E a gente entra nessa viagem junto e transcende, vai além do muro, né, Ricardo, do vizinho. Então, colocar isso. E também, enquanto o Flávio estava falando, né, da questão da importância da literatura para a arte, mesmo no cinema mudo, né, onde não tinha ali a palavra falada, mas era feito por um script, né, um roteiro, então estava ali a palavra, e a gente vê a beleza que tudo isso nos proporciona através das outras artes também, que vem da base da literatura. Então, parabéns mais uma vez, Ricardo, parabéns, Flávio, aos amigos, aos colegas aqui presentes, ao público aqui também, a vocês que estão aí do outro lado, e vamos sempre incentivar cada vez mais as oficinas, que a literatura chegue a população, para que mentes sejam abertas e possam voar cada vez mais. Obrigada. Eu sou grato à Cíntia, porque eu perguntava para ela, por que você sorri tanto, né? E eu cheguei e aprendi, né? Esse amanhecer, né? O próximo ao sonho, né? O despertar, sem as agruras do dia passado. Então ela tem uma fisionomia que me traz isso e evoca em mim o que é de melhor. Então eu sou grato à Cíntia. E o Williams também por trazer essa coisa tão orgânica, né? Que é a obra dele, também sou grato. Quer fazer uso da palavra, Williams? Sim, mais uma vez aí agradecer a presença, a oportunidade de estar falando sobre literatura em si, né, coisa que nos une, que é uma coisa que a gente gosta bastante. E o Flávio para mim, eu não tenho ele só como amigo, mas eu tenho ele sim como mestre. Em 2016, 2017 mais ou menos, quando eu acabei de lançar o meu primeiro livro do Certas Coisas, eu me matriculei numa oficina literária dele sem saber quem era ele, lá na antiga Cadeia Velha. Foi uma oficina, acho que de uma semana, oficina rápida, assim, e logo em seguida ele abriu uma outra oficina aqui no SESC, onde a gente pudemos ter contato durante um ano juntos. Aprendi muito sobre literatura com ele, aprendi muito, principalmente livros nacionais, né? Eu tinha uma defasagem dentro da minha caminhada, eu lia muito pouco os autores nacionais. Uma vez ele fez um questionamento, ele falou: William, como que você pretende escrever para o Brasil se você não conhece a obra dos seus pares, dos seus amigos? Como? E foi quando eu tive a oportunidade de fazer um mergulho profundo, um mergulho mais na poesia também e na literatura nacional, e ele foi um divisor de águas
o livro novo que eu estou lançando agora, que é o Maitá 933, o título também foi dele, que ele falou, eu tenho o título do seu livro, eu tinha um título horrível, ele falou assim, o texto não tá, o livro em si tá bom, mas o texto não, mas eu tenho o Maitá 933. Eu falei, pô, mas as pessoas vão achar que é sobre ônibus. Ele até brincou, deixa que as pessoas achem o que quiserem, mas o título é esse, que é o principal conto do livro, e é uma pessoa que eu admiro bastante sempre que eu posso, e também como a Cíntia falou, esse livro me surpreendeu porque eu conheço o mestre Flávio, toda vez que eu me refiro a ele, a um poeta, e quando eu peguei os livros de contos dele, nossa, como é um mestre mesmo, em todos os níveis, e foi uma pessoa que, se vocês puderem ter a experiência de terem contato, de conhecer mais sua obra, é um grande escritor que nós temos aqui na Baixada Santista. Como ele falou, hoje não tem mais o regionalismo, né? Mas a gente que é da Baixada, a gente que é de Santos, a gente é bem bairrista. E é um grande autor, e é isso. Foi uma grande oportunidade, e hoje eu fiz questão de estar aqui hoje presente, porque eu não ia perder a oportunidade de estar junto dessa pessoa. Eu só posso fazer uma pergunta, Fábio? Você como poeta, como foi formar esse livro de contos, assim? Como você conseguiu desenvolver? E a sensação que eu tenho lendo, a impressão que você fez tudo de uma tacada só, cada conto foi de uma tacada só, sem muito pensar, mas expressando tudo aquilo que você sentiu. Não sei se eu estou certo. Reafirmando, eu conheci o Williams também nessa oficina do SESC, que o Flávio ministrou, né? E o Williams foi colega de turma do meu filho, né? Meu filho foi orador da turma dele, e foi no SESC também, a colação de grau, né? Então, e o Flávio foi quem me ministrou. Então, eu gostaria de ouvir o Flávio novamente agora. Bom, encerrar, se eu me estender, por favor, me corrija. O livro, apesar de você, o conto, editora Cotter, uma editora que está aí bombando, como diz a meninada, no bom sentido, nacionalmente e até internacionalmente. Editora Cotter de Curitiba, São Paulo e Portugal. Sexta-feira eu vou lançar o livro no querido bairro do Bexiga, da Bela Vista, inaugurando um novo espaço cultural da Cotter Editora em São Paulo. E o livro está à venda na rede Martins Fontes, Travessa, Amazon, Submarino, Magazine Luiza, enfim, só aqui em Santos, na livraria Martins Fontes da Praça da Independência. Em São Paulo, na livraria Martins Fontes da Paulista, em todas as redes da Martins Fontes, Travessa e demais livrarias. Cotter Editorial. Eu quero agradecer muito à Pinacoteca e ao Ricardo. O Ricardo que expressa uma tradição, a grande parte dos meus amigos composta por médicos escritores ou médicos interessados em literatura. E um médico que é interessado em literatura faz toda a diferença, assim como um advogado, assim como um arquiteto. Lembrando que de cada 10 médicos brasileiros, grandes escritores brasileiros, creio que metade era originalmente médico, como Guimarães Rosa, como Jorge de Lima, e na literatura universal, o grande Chekhov, o maior contista de todos os tempos. Eu ministro oficinas literárias todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas, através do meu Facebook, fora as oficinas presenciais, que estão voltando. Quem sabe no segundo semestre eu volte aqui mesmo à Pinacoteca para ministrar as minhas oficinas. Mas continuo dando as minhas oficinas digitais, uma vez por semana, das 7 às 8, pelo meu Facebook. As inscrições são feitas diretamente com o autor e professor de oficina. Gostei muito da menção da Hilda Hilst, querida Hilda Hilst, campineira, mas também que morou em Santos, a Baixada Santista. O litoral paulista é uma microcivilização importantíssima. Como ressaltou, São Paulo é um personagem do meu livro, a cidade. E eu gosto muito da referência que o Ricardo fez à Praça Benedito Calixto, que é o pintor do litoral paulista, e dentro da praça existe um espaço cultural que é movido por um querido amigo lá em Pinheiros,
o Edson Cruz, que é o Espaço Plínio Marcos. Aquela Praça Benito Calixto é a mais santista, o mais santista dos logradouros paulistanos. Respondendo ao Williams, eu me lembro que nas nossas oficinas, e lembrança é a extrema generosidade, nós estamos num mundo de falta de diálogo, as pessoas monologam, e nós estamos sofrendo uma epidemia no mundo de déficit de atenção. Vocês são pedagogos, médicos, jornalistas, sabem que a déficit de atenção clínico ou não, ou emocional, Ricardo, é uma pandemia. E na gênese do déficit de atenção está a falta de atenção ao que o outro diz. Então eu agradeço muito porque vocês fizeram com que a minha obra ficasse de pé, através do olhar da Valéria, da Cíntia, do Ricardo, do Williams. A minha obra ganhou interpretantes. E meu querido Williams, meu irmão, os contos foram escritos no começo da pandemia, quando a gente não sabia nada dela, o espanto era tenebroso, entre março e julho de 2020, geralmente à noite, num ímpeto só, num jogo, e escritos originalmente para Facebook. Quando as pessoas estavam em casas encerradas, ali no começo da pandemia, eu percebi que aquelas histórias que foram fluindo, muito saramaguianas, como disse o querido Williams, chamaram a atenção de pessoas que me são muito gratas. E isso me fez com que eu burilasse os contos e editasse os contos. O prefácio é da cantora e atriz Cida Moreira, do Edson Amancio, neurocientista, e do querido poeta Cláudio Villa. Então a resposta, Williams, é sempre a sua interpretação sagaz de escritor que para com o escritor, foi escrita num ímpeto só, e escrita online, entre 8 e 8 e meia da noite, escrita diretamente para Facebook. Eu só quero me despedir agradecendo profundamente a vocês todos, chamando a atenção de um conto que eu me lembro que caiu muito no gosto da classe do Williams Wilson, que eram os poemas em prosa do Baudelaire. Então, William, esses contos são poesia ou são poesia em forma de prosa? Recomendo a vocês um conto do Baudelaire que eu indiquei na minha oficina dessa semana. Pelos Olhos dos Pobres. Pelos Olhos dos Pobres, de Charles Baudelaire. Poemas em prosa de Baudelaire que estão à disposição na internet. Como poderia indicar a vocês um conto de uma das nossas maiores escritoras, querida mestra, que nos deixou há pouco, o conto A Caçada, de Lígia Fagundes Teles. Muito obrigado, uma boa tarde. Só mais uma consideração. O Baudelaire influenciou bastante no Maitá 933. Inclusive esse livro ali, o Pequenos Poemas em Prosa. E esse conto é um dos sensacionais. E uma passando na oficina que eu fiz com vocês dois, né? Que me encantou também. Então, o Diário da Formiga Jerusa, da Valéria Florizano, Conto de Encantos, da Cíntia Panca, o Maitá 933, do Williams Wilson, e do Flávio Viegas Amoreira, o livro Apesar de Você, Eu Conto. Obrigado, até o 17º Ler Vizinho, o primeiro domingo do mês que vem, julho. Obrigado, Fábio, obrigado, Pinacoteca. Obrigado a todos presentes. Muito obrigado, Fábio. Obrigada. Pinacoteca. Que real. Olha, você não vai comprar. Você está no seu. Vou tirar uma foto? Fiquem aí, vamos fazer as fotos. Grande estranho. Você não disse, né?
Apagou alguns minutos. Não, mas continua gravando. Só a luz aqui que apagou. Espera aí que eu vou pegar o celular. Vou levar essa interpretação, tá? Quem é o próximo convidado? É uma coisa X? whisky. Mais um X? Gilberto, senta lá, você aparece na foto. Senta lá, Gilberto. Senta lá, Gilberto. Senta lá, tem uma cadeira te aguardando ali, Gilberto. Vai lá. Eu ia falar bem desenhando. Y. XY. Mais uma só? E o Ademir Demar, já participou? Ainda não. O Alessandro. Pronto. Alessandro. Obrigado. O Alessandro não tem obra em ficção.